Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Patrick Rafael Comparoni, sou servidor da escola e, acompanhado do coordenador do Observatório do Futuro, Leandro Dalolio, tenho o prazer de receber Andréia Crotti de Souza Nassif. Ela é servidora do Ministério Público de Contas, junto ao nosso Tribunal de Contas, mestranda em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas e autora do artigo Como o Sistema Tributário Brasileiro tem reproduzido as desigualdades sociais, publicado na 12ª edição da revista Cadernos da EPCP, no primeiro semestre de 2024. O artigo será o tema da nossa conversa e eu dou as boas-vindas a você, Andréia, e agradeço muito por gravar este podcast. Patrick, muito obrigada pelo convite. Eu fico honrado em participar desse podcast, ainda mais para debater um tema tão importante. E o artigo que eu escrevi para a revista Cadernos, ele aborda como o sistema tributário brasileiro acaba perpetuando as desigualdades sociais e impactando principalmente os mais vulneráveis, né? E minha ideia aqui é tentar explicar de uma maneira bem simples como essas distorções afetam o dia a dia das pessoas. Acho que é uma perspectiva bem legal para a gente trazer sobre o sistema tributário, André, é um assunto bastante pertinente para a gente abordar, e eu passo já a palavra para o Leandro começar a nossa conversa. Obrigado, Patrick. Obrigado também a Andréia por ter aceitado o convite, estar aqui conosco. E o tema do seu artigo, ele é um tema assim, muito, muito importante, e ele tem relação direta com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, justamente porque tratam desse tema fundamental, que é a redução das desigualdades para não deixar ninguém em nenhum lugar para trás. Então, dentro desse contexto, inclusive agora recentemente, na última Assembleia Geral das Nações Unidas, foi aprovado aí um novo ODS, o ODS de número 18, que diz justamente respeito à igualdade étnico-racial. A primeira pergunta, André, que eu gostaria de te fazer, é que o seu artigo tem como um dos pressupostos a existência de racismo estrutural. Tendo em vista que esse é um tema central do artigo que você escreveu, por favor, diga para nós, para nossa audiência, no que consiste o racismo estrutural e quais são os seus reflexos na sociedade. Leandro, boa tarde. Para explicar o racismo estrutural, eu gostaria de iniciar com um exemplo prático. Pensa nessas duas situações. Na primeira, um homem negro, sem ter feito nada, é espancado até a morte por policiais em um supermercado. Bom, essa é a primeira. Na segunda situação, temos o fato de que cerca de 12 mil crianças negras, elas morrem anualmente no Brasil por falta de comida adequada, abrigos e serviços médicos. Queria fazer um parênteses aqui. Tem um estudo da Fiocruz que mostrou que crianças negras de até 5 anos, elas possuem 39% mais chances de morrer do que as crianças brancas. E essas mortes geralmente estão ligadas a ausências de cuidados básicos, essenciais. Pré-natal tardio, desnutrição, diarreia. Bom, vamos voltar lá na primeira situação, a do espancamento do negro no supermercado. Aqui nós temos um exemplo claro de violência racial explícita, que é amplamente reconhecida como um crime pela sociedade. Então, a maioria das pessoas concorda que esse tipo de ato é inaceitável e que o responsável deve ser punido, né? É assim que todos nós esperamos. Por outro lado, na segunda situação, o fato das 12 mil crianças negras morrerem anualmente no Brasil por falta de comida adequada, abrigos e cuidados médicos, aqui também se trata de uma expressão de racismo, mas muito mais silencioso e invisível, e é o que chamamos de racismo estrutural. Então,
gosto de dizer, ele não depende de ações violentas, explícitas ou manifestações abertas de preconceito, mas ele está profundamente enraizado na sociedade como um todo. Então, no racismo estrutural, as desigualdades são tratadas como algo normal, algo natural. O sistema, de uma forma bem sutil, ele continua reproduzindo a exclusão e negando o acesso a oportunidades básicas, como as mais básicas, educação, saúde, moradia, emprego, especialmente para essa população negra que historicamente já foi colocada em desvantagem. Bom, então nós não estamos falando aqui apenas de uma discriminação pontual, mas de um processo muito mais amplo, onde as instituições, mesmo que indiretamente, elas acabam favorecendo os grupos que já estão no poder. E outro ponto importante é, enquanto a violência explícita gera uma indignação imediata, o racismo estrutural permanece muitas vezes até despercebido. Ele impede ou dificulta muito que pessoas negras concorram em condições de igualdade. E, com isso, perpetua um ciclo de exclusão que se reflete em dados como os que a gente viu recentemente divulgados pelo IBGE em 2022. Eu estou até com algumas anotações aqui, e eu vou mencionar um exemplo, né? Então, aqui eu tenho, trabalhadores pretos ganham 40,2% menos do que brancos por hora trabalhada. E essa diferença salarial é praticamente a mesma há 10 anos, o que mostra que não houve avanço nenhum desde 2012, né? Então, esses dados, a meu ver, eles deixam claro que o racismo não se limita a ações diretas de discriminação. Ele está em várias áreas da sociedade, nas estruturas de poder e nas políticas públicas, que muitas vezes, sem que a gente perceba até, acabam reforçando essas desigualdades raciais. Então, na minha opinião, combater o racismo estrutural exige que a gente faça um esforço coletivo para promover uma inclusão social efetiva e, ao mesmo tempo, também garantir uma justiça social que funcione para todos, né? Com certeza, Andréia. E assim, tendo em vista esse contexto que você traz para nós, obviamente não é à toa que a própria Constituição Federal estabelece como um dos seus objetivos fundamentais a redução das desigualdades sociais e regionais. Então eu queria te perguntar qual é a relação entre a política tributária, a reforma que foi realizada recentemente e o atingimento deste objetivo previsto na Constituição. E também gostaria de pedir para você explicar para a nossa audiência o que os tributaristas denominam de efeito regressivo. Patrick, essa pergunta é bem interessante e eu acho que vale a pena a gente começar pela própria Constituição. O artigo 3º diz que um dos objetivos fundamentais da nossa República é justamente reduzir as desigualdades sociais e regionais. O sistema tributário é uma ferramenta poderosa para isso, porque ele pode ser usado para redistribuir a riqueza e também para financiar políticas públicas que ajudem a combater essas desigualdades. Então, vamos pensar em 2 pontos principais. Primeiro, a regressividade da tributação. E essa é uma questão central para entendermos o impacto da tributação sobre as parcelas mais vulneráveis da população. E o que isso quer dizer? Significa que aqui no Brasil, quem ganha menos acaba pagando proporcionalmente mais impostos do que quem ganha mais. Porque nossa tributação incide muito sobre o consumo. Estudos do IPEA, como eu relato lá no meu artigo que você mencionou, mostram que aproximadamente 40% da arrecadação tributária no Brasil vem de impostos sobre consumo. Eu vou explicar melhor. Vamos a um exemplo. O consumo de energia elétrica e os alimentos que compramos no mercado, por exemplo.
eles têm exatamente a mesma carga de imposto para todos os contribuintes, seja rico, seja pobre. O que diferencia é o percentual que isso representa na renda de cada um. E aí, o que acontece, né? A população de baixa renda, que é em sua maioria composta por negros, acaba gastando uma parcela significativamente maior de sua renda com produtos básicos de consumo. E o que sobra, né? Acaba que não sobra quase nada. E isso dificulta muito que essas pessoas consigam investir em áreas essenciais para o desenvolvimento pessoal, intelectual e acadêmico, como a educação, a capacitação profissional. E assim, o ciclo vai se repetindo, porque sem essas oportunidades de crescer e melhorar, elas acabam presas na mesma situação, geração após geração, dificultando a mobilidade social e também reforçando as desigualdades estruturais que mantêm essas comunidades em uma posição de vulnerabilidade contínua. Agora, outro ponto importante, e aqui esse é o nosso segundo ponto, é como o dinheiro público é distribuído. As decisões de onde investir esse dinheiro, elas impactam diretamente quem vai ser beneficiado. E aqui entra um desafio sério, que é a pouca representatividade dos negros nos espaços de poder e na criação de políticas públicas. Isso significa que as prioridades, muitas vezes, não refletem as necessidades das comunidades negras e mais carentes. E quem tem mais influência sobre essas decisões, né? Normalmente são os grupos mais privilegiados, que acabam direcionando os recursos para as áreas que não necessariamente ajudam os mais pobres ou as regiões que mais precisam, né? Então, no fim das contas, quem já está em situação de vulnerabilidade fica ainda mais esquecido. Por isso que, na minha opinião, uma reforma tributária que aumente a progressividade dos impostos ou que diminua sua regressividade é essencial para alinhar a política fiscal com os objetivos de reduzir as desigualdades. Excelente, Andréa. São ponderações assim fundamentais para realmente a gente atingir aí os objetivos fundamentais que a nossa Constituição traz aí logo no começo dela. E assim, dentro desse contexto, qual que é o impacto esperado da reforma tributária aprovada? Você acredita que vai conseguir promover a diminuição do efeito regressivo e, consequentemente, a promoção da justiça social? E para esse propósito, o legislador ele poderia ter pensado em mais alguma alternativa que ficou de fora da reforma? Ótimo, Leandro. Vamos falar um pouco sobre a reforma tributária, que foi aprovada, né, pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Uma das grandes novidades foi a substituição de vários impostos sobre o consumo de bens e serviços que a gente já conhece, né, que é o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, por um único imposto chamado IVA, o Imposto sobre Valor Adicionado. Esse IVA foi dividido em duas partes, a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, essa é de competência federal, e o IBS, que vai ficar com os estados e municípios, né? Aqui é importante pontuar que todas essas alterações, elas não ocorrerão de uma hora para outra, né? Ocorrerão ao longo de alguns anos. E só lá em 2027 que as contribuições atuais vão deixar de ser cobradas. E sobre o ISS e ICMS, eles só vão deixar de ser exigidos por completos em 2033. Bom, vamos lá. Na minha opinião, a Emenda Constitucional 132 de 2023, ela trouxe mais simplicidade e transparência para o nosso sistema tributário. E tem também uma parte bem importante que trata dos impostos sobre o consumo. A reforma prevê alíquotas reduzidas ou até zero para os produtos essenciais, como a cesta básica, medicamentos, o que, a meu ver, é um ponto super positivo, claro. A gente tem que sempre lembrar que as famílias de baixa renda gastam uma boa parte do que tem. Então, reduzir os impostos sobre
ou alíquota zero, né, sobre esses produtos, ajuda, de certa forma, a aliviar um pouco da carga tributária, né? Só que tem um detalhe importante: essas mudanças ainda dependem de uma regulamentação por lei complementar. Recentemente, foi enviado o projeto de lei complementar 68 de 2024, que está aguardando ainda a apreciação no Senado Federal. Esse projeto, ele vai definir como a CBS e o IBS vão funcionar na prática e também vai regulamentar a aplicação dessas alíquotas reduzidas e zeradas para esses itens. Mas mesmo com o projeto avançando, o impacto real mesmo dessas mudanças, Leandro, eu acho que só vai ser sentido quando tudo for aprovado e colocado na prática de verdade, né? Então tem essa questão. Outra coisa que eu penso aqui é que, dependendo de como as regras forem definidas, pode haver ajuste nos critérios para decidir quais são os produtos que vão ter alíquota zero ou alíquota reduzida, especialmente esses itens da cesta básica ou outros produtos de consumo popular. Então ainda não dá para saber ao certo qual será o efeito prático dessa reforma, né? Outra novidade trazida pela reforma tributária é o cashback tributário. Esse conceito de cashback já é super popular no comércio, especialmente no varejo, né? Basicamente, você faz uma compra e depois recebe uma parte do valor de volta, que pode ser usado em outras compras. Mas como que isso funcionaria com os tributos, né? Então, a ideia, eu vou explicar aqui de uma forma bem singela mesmo, é o governo devolver parte dos impostos que a família de baixa renda paga nos produtos essenciais para que utilizem em futuro consumo, né? Isso, sem dúvida, ajuda a aliviar o peso da carga tributária sobre os mais vulneráveis, claro. Só que implementar esse cashback tributário, a meu ver, traz alguns desafios práticos. Como garantir que esse dinheiro vai realmente chegar nas mãos de quem precisa de forma rápida e eficiente? Bom, aqui a gente também precisa ver como essas questões de fato vão ser regulamentadas, né? Então, só para resumir, a reforma é sim um passo importante, especialmente com essa redução, isenção das alíquotas para os itens essenciais de consumo. Mas a gente ainda precisa esperar a regulamentação final para ver como que isso vai funcionar de verdade e qual que vai ser o impacto no dia a dia das pessoas. Isso eu falo em relação aos tributos indiretos, que é mais o foco aqui da nossa análise, né? Agora, quando falamos de tributos diretos, é fato mais a tributação recair sobre a renda e menos sobre o consumo, mais progressivo e justo o sistema se torna, porque a carga tributária incide nos tributos diretos de forma proporcional à capacidade contributiva de cada um. Então, perceba a diferença entre o direto e indireto. Nesse ponto, nem é o escopo aqui da nossa conversa aprofundar nesse tema, né? Mas pode ser que a reforma tributária tenha deixado aqui a desejar em alguns aspectos. Andréia, e agora, para a gente finalizar, eu queria te perguntar de que maneira nós podemos promover conscientização sobre como as políticas tributárias acabam reforçando desigualdades sociais. Bom, Patrick, a conscientização sobre o impacto das políticas tributárias nas desigualdades sociais, ela precisa ser promovida de diversas maneiras, porque esse é um tema técnico e muitas vezes distante do dia a dia das pessoas. E eu vejo que é um assunto que afeta profundamente a vida de todos, especialmente os mais vulneráveis economicamente. Aqui eu posso citar várias medidas, né? A educação fiscal, por exemplo, ela precisa ser ampliada. Isso significa não apenas ensinar nas escolas sobre como funcionam os impostos, né? Mas também como promover um entendimento mais profundo sobre de que forma a arrecadação e a alocação dos recursos podem aumentar ou reduzir as desigualdades. Eu acho interessante. Outra coisa importante é que a sociedade ela tem um papel fundamental na eleição dos gestores públicos e dos formuladores de políticas públicas, né? Então, não basta eleger, é essencial acompanhar o que está sendo feito
Muitas vezes as escolhas alocativas feitas no orçamento público, ou seja, para onde vai esse dinheiro arrecadado, elas reforçam as desigualdades. Então, o eleitor ele deve verificar se o seu candidato está direcionando, né, os recursos públicos para as áreas que sejam do seu interesse. É importante escolher alguém que represente as suas ideias, né? E tem outra coisa. A comunicação social também desempenha um papel importante. Programas de rádio, televisão, podcast, como esse aqui, são ótimas ferramentas para debater, né, como as políticas tributárias afetam diferentes setores da sociedade e como podemos torná-las mais justas, né? Mas olha só, por mais que todas essas medidas sejam importantes, o impacto real que a gente quer, ele não vai vir só daí. Na minha opinião, a conscientização é um processo educativo contínuo que passa por desconstruir aquelas crenças erradas que a gente acaba absorvendo desde pequeno. E é aí que a educação entra como uma peça-chave. Como que eu posso dizer? Ela não só ensina valores de direitos humanos, mas também revela o papel essencial que o povo negro teve na construção da nossa sociedade. E quando a gente começa a entender isso, a gente desmonta aquela narrativa que sempre colocou as pessoas negras à margem da sociedade. E a educação não é só sobre transmitir conteúdo, né? É sobre mudar a forma como a gente enxerga o mundo ao nosso redor. E só assim nós vamos deixar de aceitar como normais essas tragédias que eu mencionei no começo do podcast, né? As crianças negras possuírem 39% mais chance de morrer, os trabalhadores pretos ganharem 40,2% menos por hora trabalhada. Essas não são apenas estatísticas isoladas, elas são o reflexo de um racismo estrutural que continua desumanizando e excluindo uma parcela enorme da nossa população. Um exemplo cotidiano disso é quando você olha os restaurantes sofisticados e hotéis de luxo e percebe que, na maioria das vezes, as pessoas negras estão lá apenas na equipe de serviço e raramente como clientes, o que é muito triste. Isso é um reflexo claro de como o racismo afeta quem pode ter acesso a determinados espaços e privilégios na sociedade. Para isso, então, não precisa de ações violentas explícitas. Basta o sistema continuar reproduzindo esse ciclo de desigualdades. Então, o ponto central é justamente esse. Essas desigualdades, elas não são naturais. Elas foram construídas ao longo do tempo. Então, de tudo que a gente fala aqui, na minha opinião, todas essas iniciativas são importantes, mas em paralelo, a melhor forma de promover essa conscientização é começar pela educação das crianças. Ensinar esses valores de justiça e equidade desde cedo. Desconstruir aquelas crenças equivocadas que foram passadas para nós geração após geração. Esse, na minha opinião, é o jeito mais eficaz de atacar as raízes do problema e não só ficar tratando os sintomas, que é o que a gente vem fazendo, né? E é isso. Andréia, muito obrigado. Acho que foi uma conversa muito importante, repleta aí de reflexões, né, de como que o poder público ele pode atuar de uma maneira mais completa para a promoção aí da igualdade, da justiça social e também de como cada um de nós podemos contribuir aí dentro dessa situação que precisa ser olhada realmente de uma maneira urgente, de uma maneira mais completa e que ela só vai ser modificada se tiver aí a adesão e o engajamento de todos. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por esse bate-papo. Esse tempo passa muito rápido. E a você, a nossa audiência que nos está acompanhando, o nosso diálogo continua nas redes sociais,
continua no portal eletrônico do Tribunal de Contas também, e nos aguarde para os próximos episódios do Pod Contas. Um grande abraço a cada um de vocês e até a próxima.